Boa noite, está começando mais uma edição do Jornal Tal. Hoje falaremos sobre o romantismo no Brasil, em especial a obra A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Para dar início a essa matéria, veremos a entrevista do nosso repórter Gustavo Castro, que irá falar com o autor da Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo. Boa tarde, hoje eu vou entrevistar Joaquim Manuel de Macedo sobre a vida dele e suas principais obras. Boa tarde. Boa tarde. Joaquim, eu fiquei sabendo que você nasceu em Itaboraí. Queria saber se foi lá que você começou sua carreira ou foi em outra cidade. Foi nessa cidade mesmo. Lá eu comecei com o jornal O Popular. Foi meu primeiro trabalho. Formou-se em medicina, mas tornou-se um grande escritor. Por que não seguiu a carreira de médico? Bem, eu não me interessava muito pela medicina, nem cheguei a exercer carreira. E durante uma das férias acadêmicas eu escrevi A Moreninha. E com o sucesso que ele fez, eu resolvi continuar escrevendo livros porque eu me sentia mais livre assim. Fale um pouco sobre a revista que você fundou em 84. Essa revista foi fundada junto com Gonçalves Dias e foi nela que eu publiquei minha maior obra, A Nebulosa, que do meu ponto de vista é a mais expoente dos meus poemas. Fiquei sabendo que você era muito amigo de Dom Pedro II. Qual que era a sua relação com a família dele? A relação com a família dele começou assim que eu entreguei a primeira edição da revista Guanabara, que foi lançada no dia do aniversário dele. Nisso nós ficamos muito amigos, inclusive ele me nomeou para ser o professor de História e Geografia da faculdade Dom Pedro II. Eu fiquei sabendo que você se inspirou na sua vida pessoal para escrever A Moreninha. Qual que é a pessoa que te inspirou a criar A Moreninha? Bem, A Moreninha é uma transposição da minha namorada Maria Catarina, que acabou virando minha esposa alguns anos mais tarde. Durante sua vida você escreveu várias obras. Cite algumas obras que você mais aprecia. Bem, as obras são como filhos pra gente, então não tem como escolher assim, mas as que eu mais gosto são Moço Ouro, que foi minha segunda obra, Rosa, que foi uma das percussoras também, e A Luneta Mágica. Obrigado, Joaquim, foi um grande prazer. Muito obrigado, prazer foi todo meu. Agora voltamos para o estúdio com Agnes. Agora damos continuidade à matéria com a entrevista do Machado de Assis. Agora vamos entrevistar Machado de Assis. Boa tarde. Boa tarde. Qual foi a marca inicial do romantismo brasileiro? Bom, o romantismo começou no Brasil por volta de 1830, muito influenciada pela independência que ocorreu 8 anos atrás. Qual é o seu conceito em relação ao romantismo brasileiro? Bom, o romantismo brasileiro tem sua linguagem própria, abordando temas ligados à natureza e sempre puxando para as políticas sociais. Você pode falar sobre as duas últimas fases do romantismo? Bom, tem a terceira fase, que é de 1850 a 1860, que ela começa a valorizar mais o nacionalismo, começa a falar mais sobre o país e tal. E eles começam também a valorizar muito mais o individualismo, a subjetividade e a desilusão. E agora a quarta e última fase do romantismo, que dura de 1860 a 1880, é uma época que é de transição do romantismo para o realismo e o parnasianismo. Quais são as principais características da música? Bom, os músicos na época buscavam a liberdade de expressão e pegavam muitos temas nacionais, fazendo músicas de folclores e temas populares. Para a nossa última pergunta, quando que surgiu o teatro no Brasil? O teatro ele começa no Brasil quando a corte portuguesa chega. Eles chegam por volta de 1808 e desenvolvem essa cultura aqui no Brasil de teatro. E nesse teatro prevalece muito individualismo, subjetividade, religiosidades e situações cotidianas eram os principais temas do teatro naquela época. Muito obrigado, Machado de Assis. Por nada, foi um prazer. Muito obrigado. É com você, Agnes. E com isso terminamos nossa matéria especial sobre o romantismo. O Jornal Tal fica por aqui. Boa noite. Boa noite. Olha, o livro relata a história de vários amigos jovens que se envolvem em várias aventuras amorosas. E nesse meio termo, no desenvolver do livro, eles acabam voltando ao início de uma relação presente na vida de dois personagens presentes na história, de Augusto e de Moreninha, que é Dona Carolina. Uma parte muito interessante do livro que eu achei
foi na hora que Augusto se expõe seus sentimentos para a avó do Felipe, onde que ele foi passar suas férias no feriado, na verdade, na ilha de Paquetá, onde ele fala o que ele realmente viveu na sua vida amorosa, o que ele realmente sentia, e ele mostrou todos os seus sentimentos para a dona Ana, que era a avó de Fabrício, e ela entendeu e foi contado a ele uma história de amor vivida na mesma ilha por um casal indígena. Augusto, no livro, se sente apaixonado depois de ter feito sua promessa pela Moreninha, e ele se sente meio ameaçado, meio culpado por não querer namorar ela devido a essa promessa. Me faz sofrer muito, mas no final ele acaba descobrindo que a Moreninha é a garota que quando ele era criança tinha sido se apaixonado e jurou casar-se. Mas no mais é isso mesmo, eu indico a todos os públicos, todas as idades, porque é um livro muito interessante e mostra a realidade da vida de todos. Parabéns. Muito obrigado. Muito bom o seu trabalho. Gravou, me falei. Ô Vitinho, Já começou? pode falar. Boa noite. Boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal Tal. Vai. Hoje falaremos sobre o romantismo do Brasil, em especial. Para dar início à matéria, veremos a entrevista de Gustavo Mastro com o autor do Boa tarde, hoje eu vou fazer a entrevista com o Joaquim. Percussoras também. E a última que era... Boa tarde. Ah, mas aí Boa tarde. Mas você não vira lá e fala boa tarde. Bom, o romantismo brasileiro ele tem as suas próprias características. Ele Vamos dizer, é o Machado de Assis? É uma chave assim, não é? É. Então, 1, 2, 3, vai. Boa tarde. Não. Qual foi o seu conceito em relação ao romantismo brasileiro? Não dá pra entender. Gente, não é muito grande coisa, vai. Qual é o seu conceito em relação ao romantismo brasileiro? Bom, o romantismo brasileiro ele tem a sua própria Vai. Qual é a principal característica da música? Bom, a música, ela sempre... Não é que bosta, eu sempre esqueço. Agora vamos entrevistar Machado de Assis. Vai, vai. E nesse teatro... Não, nesse sou eu, teatro corta de isso aí. subjetividade, Como se eu fosse flor, você me cheira.